Oi, tudo bem, gente? Pois bem, vamos falar de um assunto muito sério: coisas de escola. Só que essa coisa não acontece só na escola, não. E eu já conversei muito com vocês sobre isso. Enquanto passa a vinheta, chama lá teu papai, tua mamãe ou teu responsável, que eles vão gostar de assistir isso aí. Vai lá, vinheta! Já estão aí com seu papai, com sua mamãe, com seu responsável. E o que nós vamos falar hoje é dentro do quadro Coisas de Escola. Não é que acontece só dentro de escola, mas é mais comum dentro da escola, que é o bullying. E o bullying não é brincadeira, o bullying não é uma coisa que deve ser feita e ele pode causar sérios transtornos. Vocês vão assistir um vídeo agora e depois nós vamos conversar novamente, certo? Assiste esse vídeo da psicóloga, que ela vai falar sobre o aspecto clínico, porque nós podemos falar sobre o aspecto pedagógico. Já que nós estamos dentro da escola, podemos intervir ali. Mas quando a criança vai para casa, quando ela volta para ir, ela volta com alguns comportamentos estranhos. Até porque o bullying, como já falei em sala para vocês, vamos lembrar: agressor, vítima e testemunhas. O agressor age normal. A vítima, quando volta para casa, é que apresenta o comportamento em que a doutora vai falar agora. Vejam o vídeo, como ele é muito esclarecedor. Depois a gente conversa de novo. Roda o vídeo. Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre bullying. Por que esse tema é tão importante de ser discutido amplamente? O bullying, ele causa prejuízos emocionais que são imensos. Muitas vezes em consultório eu atendo não só crianças, atendo adultos que na vida adulta têm muita dificuldade de falar em público, têm dificuldade de se achar capaz de conseguir cargos mais elevados na empresa. Atendo pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar em relação ao seu chefe. Ele está na vida das pessoas com muita sutileza e para alguns ele vem com maior força. E os pacientes chegam no consultório porque estão depressivos, ou porque estão muito ansiosos, ou porque estão insatisfeitos com suas carreiras profissionais, mas o que está lá por trás é o bullying que ele sofreu na infância e na adolescência. Para que no futuro a gente tenha menos pacientes, menos pessoas sofrendo com isso, eu gostaria de conversar hoje sobre esse tema e espero poder de alguma maneira contribuir. Começando falando sobre teóricos que falaram a respeito disso. Henri Vallon falou que nós somos seres sociais, ou seja, que a gente precisa do outro para se constituir. Aaron Beck, que é o pai da TCC, da teoria cognitivo-comportamental, ele também falou que o olhar do outro é muito importante para que a gente construa as nossas crenças sobre nós mesmos. Essas crenças são construídas através da relação que a gente estabelece com nossos pais, da relação que a gente estabelece com os nossos amigos, com as pessoas que são nossos parentes, e por isso é tão importante que essa interação seja uma interação saudável, sadia. Voltando para o tema bullying, de onde veio essa palavra? Essa é uma palavra americana, ela vem de bully, que é valentão, é agressivo, tirano. O comportamento sempre existiu. Se a gente for ver na história, os nossos avós, contando dos nossos bisavós, sempre teve histórias onde tinham uma chacota, uma brincadeira com o outro, o sofrimento por causa disso. Na década de 80, esse tema passou a ser estudado com muito mais seriedade por causa dos efeitos que isso estava fazendo na vida adulta, que estava trazendo para as escolas e para as pessoas naquela época. E desde então, esse tema está mais presente nas escolas e mais presente na vida das pessoas. O que caracteriza o bullying? O bullying, ele acontece no território escolar porque é onde as crianças estão convivendo em sociedade e hoje, cada vez mais cedo, as crianças vão para a escola. Acontece com frequência ou pelo menos 3 vezes. Ele tem
intenção, ou seja, ele é intencional. Aquele grupo, aquela criança que cometeu o ato de bullying, ele tinha a intenção de fazer sofrer, de magoar e de excluir. Outra coisa também que caracteriza o bullying, o fato de não ter nenhuma justificativa. A vítima, ou seja, a criança que está sofrendo o bullying, não fez nada para o outro, mas o outro acha que ela merece ser brincadeira de mau gosto, ser xingada e coisas dessa natureza. A vítima nunca está em posição de enfrentar aquele agressor, aquela pessoa que está cometendo bullying ou aquele grupo. E muitas vezes não é só por uma questão de tamanho, porque às vezes tem aqueles que são grandões, mas que sofrem bullying daqueles pequenininhos que têm esse comportamento acirrado em si. A avaliação sobre essa desigualdade é muito mais emocional do que física. Quais os tipos de bullying que pode acontecer? Pode acontecer o bullying físico, que é quando a criança bate na outra, o bullying moral, que é muito comum, né? Quando se xinga, quando se fala algo, se solta uma fofoca na escola sobre alguma criança ou adolescente, e o virtual, que hoje em dia é cada vez mais presente e traz sofrimentos imensos, porque uma vez indo para a rede, o alcance é muito grande. Qual é o contexto do bullying? Quais são os componentes que estão envolvidos? Então, nós temos o agressor, nós temos a vítima e nós temos o espectador. Sempre vai ter esses três envolvidos. Nem sempre o espectador vai estar ali, mas em algum momento o espectador vai ficar sabendo que aquilo ali estava acontecendo. A gente tem algumas características desse agressor, que também é uma pessoa que provavelmente sofre por algum motivo. Esse agressor pode ser aquela criança ou aquele adolescente que não teve uma formação moral, né, não teve educação suficiente. Esse agressor, em outros casos, pode ser aquele que não tem um modelo em casa, não tem um bom modelo, um modelo positivo, ou seja, os pais não se comportam de uma maneira a ensinar bons valores. Ele pode ser também um agressor pontual, ou seja, ele está passando por um momento de separação entre os pais em casa, ou ele pode estar passando por um momento onde ele está vendo a agressão acontecer contra o pai, contra a mãe em casa, ou seja, uma coisa pontual. Agora a gente já conhece um pouquinho sobre o bullying. No próximo vídeo nós vamos partir para ação. Então eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais. Vocês puderam perceber que a doutora Raquel Chimizo, ela fala sobre os comportamentos, as atitudes, né? E isso tem que ser muito bem observado por você, papai, e por você, mamãe. Mas também é um processo que deve ser acompanhado com a escola, em parceria, escola e família. Esse é um processo que acontece com algumas crianças com algumas características básicas. Os altinhos, os baixinhos, os gordinhos, os magrinhos, quem usa óculos, quem usa aparelho, né? Então, são 3 tipos que a gente observa na escola. Quais são os 3 tipos? Que é o bullying físico, que é a agressão, o verbal, que é o apelido, né, o xingamento, e o psicológico. Então, esses três aspectos, as 3 vertentes do bullying, é o que é o mais comum na escola. Mas existem outros tipos que vocês vão assistir um segundo vídeo agora, que a gente vai comentar também já já. Tá? Olha aí o vídeo. O objetivo da lei não é punir, mas manter uma cultura de paz dentro das escolas, prevenindo e evitando esse tipo de violência. Veja agora os 8 conceitos que podem caracterizar o bullying. A violência física, como socar, chutar ou bater em um colega repetidas vezes, é o bullying mais fácil de identificar. Existe também o bullying psicológico, nos casos em que se persegue, amedronta, aterroriza, intimida, domina, manipula, chantageia ou inferniza o colega de escola. O bullying também pode ser moral quando houver difamação, calúnia ou quando se espalham boatos sobre alguém. Os insultos e xingamentos repetitivos ou apelidos que humilham os colegas também podem configurar o bullying. Assediar, induzir ou abusar de alguém são ações que caracterizam o bullying sexual. Até mesmo ignorar, isolar ou excluir constantemente um colega do convívio social pode ser considerado bullying.
A lei também cria o conceito de bullying material para os casos em que há furto, roubo ou destruição dos pertences de alguém. Nos tempos de internet, é preciso também evitar o bullying virtual, como humilhar os colegas pela rede, enviar mensagens que invadem intimidade, falsificar fotos e dados pessoais, provocando sofrimento e constrangimento. É bom lembrar que alguns desses tipos de violência já estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e até no Código Penal. Aceitar os colegas e suas diferenças pode ser o primeiro passo para uma cultura de não violência e de respeito ao ser humano no ambiente escolar, sem bullying. Voltando aos 3 tipos que nós observamos mais na escola. O bullying físico, até porque vamos lembrar que a palavra bullying ela é de origem inglesa, né? De bully, que significa valentão, tirano. Então, bullying vem do processo da língua inglesa, que significa agressão. E a gente coloca como agressão física, verbal e psicológica. A física, como falei ainda há pouco, é a questão do agressor que bate na vítima. Né? O xingamento, que é o bullying verbal, é aqueles que apelidam, que pega uma característica da vítima e potencializa aquilo para ridicularizar. O psicológico, eu até usei um exemplo aí em sala com os alunos, em que se alguém faz uma pergunta, pergunta de novo, aí a turma fala, ê, burro, ê, tu não sabe, ê. Esse processo é um dos exemplos. Nós temos outros exemplos também, né? Mas eu queria mostrar também um terceiro vídeo para vocês, que vai falar de uma outra prática, que é a questão do cyberbullying, que é o uso do smartphone, porque nós estamos na era tecnotrônica, na era da informação. O que nós falamos aqui, o que nós conversamos aqui, uma foto que a gente bate aqui, a gente pode enviar para o outro lado do mundo em questão de segundos, né? Então, é comum hoje a criança pegar o seu smartphone, fazer uma foto em determinada situação dentro da escola, da sala de aula, e pulverizar, espalhar essa foto fazendo meme. Porque vivemos também uma indústria de memes, que são aquelas figurinhas, né, colocam dizeres e aí acabam ridicularizando o colega. E isso também não é legal, porque o alcance por meio do smartphone e das redes sociais é imenso. Caiu na rede social, caiu no mundo, né? Quando está dentro da escola, né, das fronteiras da escola, a gente consegue contornar. Mas é necessário você, papai, prestar atenção, que nós aqui da escola vamos fazer a nossa parte, né? Professores, coordenação e eles, porque eles também são atentos a isso. Já conversei muito com eles, muito, e eles sabem disso. Agora vamos ver o vídeo sobre cyberbullying? Vou rodar. A maioria das escolas brasileiras enfrenta casos do chamado cyberbullying no dia a dia. Atitudes agressivas migram cada vez mais do convívio na sala de aula para as redes sociais, o que gera um novo desafio para pais e professores. Desde 2015, todas as escolas do país são obrigadas por uma lei federal a realizar campanhas anuais de prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Mesmo assim, muitos alunos assumem que são comuns as brincadeiras inapropriadas nos grupos de WhatsApp. Você já brincou errado com alguém? Já. Já? Já. E você não sentiu mal pela pessoa ter ficado chateada? Depois, sim. Você já arrumou confusão? Já. Quantas confusões? Algumas aí. Uma vez teve uma briga bem idiota aqui, porque um mandou a imagem, aí outro quase bateu em outro. Dentro da escola? Dentro da escola. Um novo levantamento revelou que o cyberbullying, ou ofensa digital, existe em quase 60% dos colégios pesquisados no Brasil. Se aquela criança e adolescente escutou em casa, mãe, pai, irmão, parente, usando uma palavra, chamando alguém de animal, chamando uma pessoa por uma palavra de repente desrespeitosa, ele tende a repetir esse mesmo tipo de linguagem com os amigos, com os colegas na sala de aula, com os
professores. E quando a gente vai para a interface gráfica, atrás de uma telinha, é muito mais fácil você praticar a ofensa. Tem agressão verbal, que às vezes um ofende o outro dentro da rede social e isso acaba gerando confusão para o dia seguinte. Aí a gente traz para um debate para poder conscientizá-los que não é assim que funciona. A gente tenta orientar a família para que assim, a criança seja resguardada de um problema futuro e a gente consiga orientar a criança para que aquilo não se repita. Se nós trabalharmos com as crianças dentro dessa faixa etária, com este foco, nós teremos adolescentes e adultos mais fortalecidos nas relações. A Isabela me mostra uma das atividades elaboradas por ela e pelos colegas durante o trabalho de prevenção realizado pela escola. A menina de 10 anos já sabe muito bem o que é preciso para a boa convivência entre as pessoas. A gente aprendeu que todo mundo tem que respeitar os outros porque ninguém é diferente, todo mundo é igual. E aí tem gente que não respeita os outros, aí essa campanha faz com que as pessoas respeitem mais. Bom, vocês perceberam que o cyberbullying é tão perigoso quanto o bullying que acontece, né, no corpo a corpo dentro da escola. Lembrando que o bullying não só acontece só em escola, não. Pode acontecer também em outras situações. Mas nós estamos falando aqui, né, dentro do espaço escolar, que é o nosso ambiente, né, que a gente convive com os alunos. Dentro desse ambiente, este ano, já foi conversado com eles sobre a questão que foi disseminada, viralizou, como falam, né, o termo, viralizou uma agressão que foi proposta por um youtuber contra sua própria mãe. Ela pulou, ele com um amigo derrubaram, né? Ele já pediu desculpa, reconheceu que foi um erro. Só que o alcance disso foi muito grande. E o que aconteceu? Muitas escolas, os alunos fizeram. Como esse vídeo aí que é... 1, 2, 3. Vídeo aí, que eu mostrei em sala, inclusive, para os alunos, a gente observa bem os 3 protagonistas, né, da ação do bullying. Os agressores, a vítima e as testemunhas. Só para finalizar, a importância das testemunhas. Elas, quando visualizarem alguma prática do bullying, devem chegar até o professor, né, que estiver em sala, ou até a coordenação, ou até a direção. Isso é uma orientação que nós estamos dando, porque isso não pode acontecer na nossa escola e, graças a Deus, não vai acontecer com frequência, porque a gente está atento, está conversando, certo? Mas olha esse desenho, para finalizar, olha esse desenho que eu vou colocar para vocês, tá? Que vai sinalizar aí os 3 personagens. Bem, observem aqui esse desenho, que o menino de camisa vermelha, ele é o agressor. A criança que está sentada é a vítima. E as 2 que estão em pé são as testemunhas. Então, esses são os 3 protagonistas da ação do bullying. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Papai e mamãe, olha com calma, olhe o comportamento, conversa, seja parceiro, tá? Porque seu filho precisa de você. Mas nós estamos aqui para apoiar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.